Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Nesse ponto, à medida que Saint-Germain descrevia as encarnações incaicas, imagens animadas começaram a aparecer no ar diante de mim, todas no seu colorido e atividade originais. Assim permaneceram por cerca de 3 horas, e ele revelou aquelas antigas experiências como realidade viva no Peru e em Mitla. O soberano Inca convocou os 14 da Cidade de Ouro, preparando-se para o mais importante acontecimento de sua peregrinação terrena. Sabia estar próxima a hora do trespasse, e os negócios do império deviam ser confiados ao seu filho mais velho, a quem devia nomear seu sucessor por ocasião de um banquete. O palácio ficou famoso por séculos como sendo a construção mais magnífica desse período, pois o rei possuía enormes recursos à sua disposição em todo o reino. Vivia intimamente ligado ao seu Deus interno, continuamente, e assim riquezas indizíveis afluíam para o seu uso. O interior do palácio era muitíssimo ornamentado, sendo os aposentos particulares da família real revestidos de ouro puro, cravejado de pedras preciosas. Onde quer que fosse possível, o símbolo do sol era usado como uma recordação eterna do próprio Deus interno. No salão do banquete havia 5 mesas de jade esculpido, apoiadas em pedestais de ônix branco, a cada uma das quais sentavam-se 20 convivas, com exceção da mesa real, onde tinham assento 16, sendo 14 da Cidade de Ouro, o rei e o mestre Saint-Germain, então conhecido como filho de Uriel. As cadeiras da mesa real eram de ouro, delicadamente cobertas com dossel de admiráveis penas de avestruz em magníficas cores. Na cadeira destinada ao Inca, as plumas eram de um belo violeta, na de Saint-Germain de um intenso ouro, cor-de-rosa na da filha. As da cadeira do príncipe mais velho eram de cor violeta, porém de um tom mais claro que as do soberano. Finalmente, na do filho mais novo eram brancas, representando a autoridade do sacerdócio. As plumas das cadeiras dos restantes entre os 14 da Cidade de Ouro eram de variadas cores, de beleza indescritível, representando cada cor o cargo e o serviço que cada ocupante desempenhava no império. Toalhas de um material muito leve, copiosamente bordadas com linhas de um brilho notável, cobriam as mesas. Todo o palácio era iluminado por globos de cristal autoluminosos, dados por Saint-Germain ao soberano Inca, logo que este começou o seu aprendizado. Trajava o monarca uma roupagem real de ouro, de estrutura aparentemente metálica, com maravilhoso peito de armas de pedras preciosas representando o sol. Sobre este traje, o manto real, feito de rico tecido púrpura, enfeitado de magníficas plumas de avestruz em toda a orla e gola. Sua coroa era constituída de um diadema de brilhantes que sustinha atrás 3 plumas cor violeta. Essas 3 plumas simbolizavam na vida interior do rei as 3 atividades da cabeça de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, atuando através do homem como amor, sabedoria e poder. Os 2 príncipes vestiam roupas semelhantes à do pai, exceto quanto ao longo manto real, usando também cada um deles o símbolo do grande sol, formado por um peito de armas de pedras preciosas.
A coroa do primogênito era cravejada de esmeraldas e as plumas da parte posterior eram de cor violeta, como as da coroa do rei, porém em tom mais claro. O diadema do outro príncipe era cravejado de pérolas, sendo brancas as plumas, símbolo acrescentado às suas funções de sacerdote. A princesa usava um vestido de fino tecido de ouro, como teia de aranha, com uma túnica de material opalino cintilante e que mudava de cor a cada movimento do corpo. Usava também um cinto de diamantes e esmeraldas, com a respectiva faixa, que pendia até quase atingir o chão. Na cabeça, uma touca justa de tecido e em volta do pescoço um colar de onde pendia o símbolo do grande sol, com diamantes, rubis e esmeraldas engastados. Suas sandálias eram de ouro, também ornadas com pedras preciosas. No momento preciso em que o rei deixava seus aposentos particulares a caminho do salão de banquetes, uma luz ofuscante rutilou no palácio e Saint-Germain surgiu diante de nós à semelhança de um deus. A luz que o cercava quase cegava pelo brilho e foram precisos alguns segundos para que a ela nos acostumássemos. Seus belos cabelos dourados pendiam-lhe sobre os ombros e estavam presos por um diadema de diamantes azuis que lhe contornavam a cabeça. Sua própria radiação intensa brilhava através da cor dos cabelos, a ponto de parecer luz solar. O penetrante e cintilante violeta de seus olhos contrastava fortemente com a tez, que revelava a suave cor rosada da mocidade e da saúde perfeita. Seus traços fisionômicos eram muito regulares, como os dos antigos gregos. Vestia roupagem de maravilhoso, deslumbrante tecido branco, inteiramente diferente de qualquer coisa conhecida no nosso mundo moderno. Esse traje se lhe ajustava ligeiramente ao corpo, à altura da cintura, que era cingida por um cinto de diamantes amarelos e safiras, com uma faixa pendente até os joelhos. No dedo médio da mão esquerda via-se-lhe um anel com esplêndido diamante amarelo e no da mão direita outro, com uma safira de brilho quase igual. Ambas as joias cintilando extraordinariamente em virtude da grande radiação de seu portador, que acabara de chegar da Cidade de Ouro. O rei surpreendeu-se e manifestou grande alegria ao seu aparecimento, e fazendo o sinal do coração, da cabeça e da mão, curvou-se em reverência diante dele, oferecendo ao mestre o braço. Assim, prosseguiram até o salão de banquetes. Ali, as mesas tinham sido guarnecidas com um completo serviço de ouro, cristal e jade. Os filhos do rei chegaram logo depois e, ao avistarem seu querido mestre, quase não contiveram a alegria. Entretanto, não esqueceram a dignidade do momento e, fazendo o sinal divino que lhes ensinara, inclinaram-se respeitosamente diante do pai e de seu distinto hóspede. Foi dado o sinal e todos se sentaram. O rei sentou-se à cabeceira da mesa, o mestre Saint-Germain à sua direita, seguido da princesa. O filho primogênito ficou à esquerda do rei, ao seu lado o irmão mais moço e os restantes da Cidade de Ouro. Ao terminar o banquete, o soberano levantou-se, ficando todos atentos. Permaneceu silencioso por um momento e, estendendo a mão ao amado Saint-Germain, apresentou-o aos hóspedes. O mestre inclinou-se graciosamente e o rei contou-lhes como lhes fora ensinada a ele e aos filhos a mais alta lei espiritual e como as grandes bênçãos que caíram sobre aquele país e seu povo eram o resultado do grande amor do mestre. Além disso, explicou-lhes que o banquete fora oferecido a ele para indicar seu sucessor ao trono. Fez sinal ao filho mais velho para se levantar e proclamou-o futuro governante da nação. Tirando o manto real, colocou-o nos ombros do filho e Saint-Germain, pousando as mãos sobre sua cabeça em sinal de bênção, disse, abre aspas,
Eu vos abençoo, meu filho, em nome e poder do poderoso Deus Uno, no homem e no governo do universo, cuja suprema sabedoria vos há de dirigir, cuja luz vos iluminará, cujo amor vos abençoará e envolverá, bem como a vossa terra e ao vosso povo. Fecha aspas. Tocando com o polegar da mão direita a testa do jovem, o mestre amado levantou a mão esquerda e um ofuscante jato de luz os envolveu a ambos. O rei nomeou então os que deviam substituir a princesa e os príncipes no templo de Mithla. Saint-Germain, o rei e seus filhos, bem como os restantes da Cidade de Ouro, encaminharam-se para a sala do trono, onde o mestre, outra vez, lhes dirigiu a palavra, dizendo, abre aspas, amadas criaturas da luz, vosso irmão, o rei, em breve irá gozar seu bem-merecido descanso e receber instrução mais elevada. Até então, eu permanecerei convosco. Vossa civilização atingirá seu apogeu sob o governo deste outro nosso amado irmão, e precisareis acrescentar bens de fortuna para realizar tudo o que deve ser feito. No coração das montanhas, não muito longe daqui, há um grande tesouro em ouro e pedras preciosas. O filho mais moço de vosso governante atual até agora não relembrou uma faculdade que ele usava em tempos passados. Estimularei novamente essa atividade interior para que as exigências de vossos futuros empreendimentos sejam satisfeitas. Fecha aspas. Isto dizendo, encaminhou-se para o mais jovem dentre os filhos do rei e tocou-lhe a fronte com o polegar direito. Um tremor percorreu o corpo do príncipe, cuja visão interna se abriu. Ele viu, nas montanhas longínquas, um certo local que continha tão grandes riquezas que compreendeu não ser preciso outra reserva para suprir as necessidades decorrentes das atividades externas. Prestou, então, testemunho de obediência ao seu amado mestre e prometeu que, com sua assistência, seria preenchido o plano para o aproveitamento de tão grande tesouro. 3 das minas que ele abriu e fez explorar foram fechadas e seladas quando terminou o reinado da Cidade de Ouro. Elas continuam fechadas até hoje. Arqueólogos têm encontrado de tempos em tempos, por vários processos, sinais e provas evidentes da espantosa altura que essa civilização alcançou, bem como o esplendor de suas realizações. Os fragmentos das atividades incaicas até aqui descobertos eram da civilização durante seu declínio, mas dia virá em que aquilo que foi manifestado durante o apogeu será revelado para benefício, iluminação e serviço da posteridade. No dia seguinte, foram enviados mensageiros aos principais pontos do império, anunciando a subida do príncipe herdeiro ao trono. Sua reputação já o precedera na cidade de Mithla, pela sabedoria, nobreza de caráter e espírito de justiça amplamente conhecidos por todo o reino durante os anos que lá serviu. Poucos dias mais tarde, o filho mais moço recomendou ao engenheiro das minas que preparasse equipamento, homens e suprimentos para irem às montanhas abrir a mina que lhe tinha sido mostrada pelo uso da visão interna. Quando estavam prontos para a viagem, o príncipe ficou a sós e fixou a atenção firmemente no próprio Deus interno, sabendo que seria infalivelmente levado a encontrar a mina. Por isso não teve dificuldade ou atraso, indo diretamente ao local que lhe fora mostrado na visão. Pôs a trabalhar um grande número de homens e, ao fim de 60 dias, tinham aberto a mina no ponto onde estabeleceram contato com o mais rico veio de ouro até então localizado na América do Sul, antes ou depois dessa época. A descoberta e a exploração dessa mina chegaram até os nossos dias como lenda entre o povo. O jovem regressou de sua missão entre calorosas boas-vindas por parte da multidão, recebendo as bênçãos de seu pai, de Saint-Germain, de seu irmão mais velho e de sua irmã.
A mina estava situada numa altitude de 2.400 metros, e durante o tempo que lá permaneceu, o filho do rei tornou-se sumamente sensitivo, atividade essa que sempre ocorre nas grandes elevações. Voltando ao palácio, sentiu claramente que chegara o momento do governante Inca efetuar a grande mudança, isto é, compreendeu que seu passamento estava próximo. Chegou o dia da coroação do filho do rei, quando ele devia assumir legal e publicamente a responsabilidade e os deveres do reino. A família real pediu ao seu amado mestre e amigo que procedesse à coroação do novo soberano, ao que ele gentilmente aquiesceu. Esmerados preparativos tinham sido feitos para que o importante acontecimento fosse completo e a cerimônia prosseguisse até o momento em que a coroa devia ser colocada sobre a cabeça do novo rei. Mas todos notaram que Saint-Germain não fazia menção de apanhar a coroa. Subitamente surgiu um deslumbrante jato de luz e perante eles apareceu um maravilhoso ser. Parecia tratar-se de uma jovem de 18 anos apenas, mas de seus olhos e de sua presença reluzia esplêndida radiação plena de amor, da sabedoria e do poder de uma deusa. A luz que impregnava a atmosfera em torno dela era de um branco cristalino, faiscando e cintilando constantemente. Estendendo as delicadas mãos, tomou a coroa e, com graça infinita, colocou-a na cabeça do filho do rei, dizendo com uma voz que era a própria alma da música, abre aspas, querido da cidade de ouro, eu te coroo com o amor, a luz e a sabedoria de que esta coroa é símbolo. Possam teu sentimento de justiça, tua honra e tua nobreza perdurar sempre. Por uma ordem divina, reinarei contigo, invisível a todos, exceto aos da cidade de ouro que aqui se encontram. Fecha aspas. O novo rei ajoelhou-se para receber a coroa e o ser maravilhoso inclinou-se e beijou-lhe a fronte. Voltou-se então para os hóspedes presentes e, estendendo as mãos, abençoou-os. Imediatamente uma suave luz rósea encheu o ambiente, sendo isso o extravasamento do seu amor para com todos. Abençoou o ex-rei e, voltando-se para a princesa, estreitou-a num carinhoso abraço. Ao filho mais moço estendeu a mão e ele, ajoelhando-se, beijou-a com profunda reverência. O novo rei subiu ao trono e cumprimentou aos assistentes, inclinando-se. Oferecendo o braço ao lindo ser, mostrou o caminho para o salão de banquetes, onde celebraram a coroação com uma festa. Fez sinal para que se sentassem e dirigiu-lhes a palavra nestes termos, abre aspas, povo meu muito amado, sei que há unicamente uma poderosa presença, Deus, na humanidade e no universo, que tudo governa. É meu desejo, como sempre foi, viver de tal modo que minha mente e meu corpo sejam canais desimpedidos e expressões perfeitas da una e grandiosa presença interior. Que Deus vos abençoe sempre, meus amigos, e a vós, meu povo, a nossa terra e sua atividade, prodigalizando-vos amor, paz, saúde e felicidade. Possa este império, que é domínio de Deus e de que somos tão somente guardiões, continuar em abundante prosperidade. Que o amor que tenho a Deus os envolva sempre, e eu rogo à luz eterna de Deus que vos eleve à sua divina perfeição. Fecha aspas. Já ia em meio ao banquete quando o ex-soberano tornou-se extremamente pálido. O novo rei fez sinal ao irmão que se aproximou do pai, conduzindo-o para os aposentos particulares da família real. Deitou-se o monarca e durante quase 4 horas permaneceu em imobilidade absoluta. Continuaram a seu lado os filhos, o mestre Saint-Germain e o ser maravilhoso. Chegado o momento final da jornada terrena do velho soberano, o ser maravilhoso acercou-se da cabeceira do leito onde ele jazia e dirigiu-lhe a palavra, abre aspas,
Irmão Inca, pensaste em deixar tua forma a ação dos 4 elementos, mas declaro-te que ela será elevada, transmutada e iluminada dentro do eterno templo de Deus, que expressa toda a perfeição. Teu grande serviço te livrou da roda dos nascimentos e daquilo que se chama morte, só agora recebido pela hoste ascensionada de luz, com a qual, para todo o sempre, serás uno. Fecha aspas. Lentamente o corpo subiu para dentro da sua perfeição eterna, desaparecendo por completo. Saint-Germain voltou-se para os circunstantes. Abre aspas. Meu trabalho aqui terminou. Fecha aspas. Isto dizendo, deu um passo à frente e colocou um anel do mais original modelo no dedo médio da mão direita do rei. O adorno desse anel era um globo alto luminoso em miniatura, de uma substância precipitada como se fosse pérola, tendo no centro uma pequenina chama azul. Era um foco de luz da mesma natureza dos globos que Saint-Germain dera ao pai do rei para iluminar o palácio. Ele prosseguiu, abre aspas, aceitai isto, do mestre da cidade de ouro. É um pedido seu que usei sempre este anel em contato com vosso corpo. Fecha aspas. Despedindo-se de todos e inclinando-se graciosamente, desapareceu. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.